Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas militares, tudo bem? Seja bem-vindo. Você é aluno do sétimo, do oitavo ou do nono ano, ou já passou por esses anos do ensino fundamental, mas você ainda tem dúvida em produtos notáveis, não sabe o que significam os produtos notáveis? Os três principais eu vou explorar nessa aula. Se você tem dúvida, fica comigo até o final que eu vou esclarecer para você o que é isso. Os três primeiros produtos notáveis que os alunos do ensino fundamental começam a estudar são esses aqui: produto da soma pela diferença de dois termos, o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. O nome já está dizendo produto da soma pela diferença. Então você vai ter dentro de um parênteses a soma de dois termos e no outro parênteses a diferença dos mesmos dois termos. Toda vez que você observar isso, que você perceber que isso está caracterizado, isso vai resultar numa diferença de quadrados. É o que está dizendo aqui, ó. É só você pegar o primeiro termo, o primeiro cara que aparecer aqui elevar ao quadrado, pega o segundo eleva ao quadrado e coloca um sinal negativo entre eles. Um exemplo que pode cair na tua prova, tá aqui, ó, o produto 8x mais 1 vezes 8x menos 1 é igual a quanto? Então, observe que dentro de um parênteses nós temos a soma de dois termos e dentro do outro parênteses nós temos a diferença desses mesmos dois termos. Então, basta pegar o primeiro termo, que é 8x, elevar ao quadrado, pega o segundo termo, que é 1, eleva ao quadrado e coloca um sinal negativo entre eles. Não esqueça que 8x ao quadrado, isso é a mesma coisa que 8 ao quadrado vezes o x ao quadrado. Então, nós podemos escrever dessa forma: 8 ao quadrado vezes o x ao quadrado menos 1, já que 1 ao quadrado é 1. E isso vai resultar em 64x ao quadrado menos 1. Pronto, acabou. Já temos aqui a resposta da nossa questão. Gabarito dessa primeira questão, 64x ao quadrado menos 1, gabarito letra E. O segundo exemplo, eu quero o desenvolvimento de 10 mais 3x elevado ao quadrado. O que está sendo caracterizado aqui agora é o quadrado da soma de dois termos. Observe, dentro do parêntese nós temos a soma de dois termos e essa soma está sendo elevada ao quadrado, o expoente aqui fora. Qual é a regra? Você pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, depois vai vir o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo, e depois você pega o segundo termo e eleva ao quadrado. Tá vendo? Então, muito aluno do ensino fundamental erra isso, colocando apenas a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso está errado. É o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, aqui o nosso primeiro termo é 10 e o nosso segundo termo é 3x. Então, a regra diz, ó, quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Não esqueça que o segundo termo é 3x, então nós devemos colocar dentro de parênteses. 10 ao quadrado, isso dá 100. Aqui no meio, nós vamos ter um termo que vai dar 60x, ó, porque 2 vezes 10 dá 20, e 20 vezes 3x, nós vamos obter 60x. E aqui, não esquece, tanto o 3 quanto o x, ambos estão sendo elevados ao quadrado. Então, nós vamos ter 9x ao quadrado. Resposta da nossa questão, 100 mais 60x mais 9x ao quadrado. Gabarito dessa questão, letra C. O próximo produto notável é muito parecido com o segundo. O segundo era quadrado da soma de dois termos. Agora nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, o que muda? Dentro do parênteses agora vai aparecer uma diferença, vai aparecer uma subtração entre dois termos. A regra é muito parecida. Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que o segundo sinal é sempre positivo, tanto no quadrado da soma quanto no quadrado da diferença. E como é que isso pode aparecer em prova? Temos o seguinte exemplo. Aqui, ó, o termo independente, ele quer o termo independente dessa expressão toda aqui, ó, x menos 3 elevado ao quadrado. O que está sendo caracterizado aqui? O quadrado da diferença de dois termos. O primeiro termo é x e o segundo termo é 3. Qual é a regra? Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, nós vamos obter x ao quadrado. Aqui no meio, essa multiplicação vai dar menos 6x, concordam comigo? Aqui, ó, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x. Então, vamos ter menos 6x, e aqui nós vamos ter 3 ao quadrado, que é 9. Mas ele quer o termo independente. O que é termo independente? O termo que não tem x, que não acompanha x. O termo independente é 9. Então, a resposta da nossa questão é letra D.
Você já percebeu que o segredo da matemática é a prática de exercícios? Não tem jeito, você só vai melhorar depois que você fizer muitos exercícios. Então pega essas questões aí que nós abordamos aqui, coloque numa folha em branco, refaça. O segredo é a repetição. Se essa aula foi de utilidade para você, dê um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações aqui do CPTEC. Grande abraço e até a próxima aula.